Meu amado, dando continuidade às ministrações sobre santidade, que é o tema do mês agora de abril, eu quero trazer uma palavra e compartilhar com você, e o tema dessa ministração é santidade ao Senhor. Há uns dias atrás, eu estava sentado aqui na igreja, eu estava conversando com a Ariane esses dias, que assim, quando a gente serve na igreja, às vezes quando a gente vem para a igreja, a gente já vem com aquele propósito assim, eu vou servir. Mas tem dia que a gente não tem que fazer nada na igreja. E esse dia é bom porque a gente só vem para adorar e a gente está mais atento ao culto, não só no servir, mas também no adorar. E num desses cultos, se não me engano foi numa quarta-feira, há uns dias esses atrás, o pastor Ivair ministrou uma palavra aqui e Deus falou comigo. E dessa palavra que o pastor ministrou, surgiu essa ministração de hoje, santidade ao Senhor. E eu quero compartilhar isso com você. Nós vamos ler 3 textos que estão em Êxodo capítulo 28, verso 36, diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selo, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará. Vou parar aqui, nós já vamos ler o próximo. Há uns 15, 20 dias atrás também, mais ou menos, eu ministrei uma palavra aqui. E eu contei a história do povo, quando eles saíram do Egito, e quando estavam caminhando para a terra prometida, eles pararam no Monte Sinai. E permaneceram ali um tempo. E naquela ministração eu falei, nós lemos na palavra de Deus, a parte que mostra na história, em que Moisés, ele deixava o povo no pé do monte, e ele subia até o cume do monte. E lá no cume do monte, Deus falava com ele. E numa dessas idas de Moisés ao monte, ele ficou lá 40 dias. E Deus dialogou com ele. Deus instruiu Moisés em como deveria o povo se comportar quando eles entrassem na terra prometida. E esse diálogo de Deus com Moisés, que durou 40 dias, nós conseguimos ler ele, de Êxodo capítulo 20 até Êxodo capítulo 31. Se depois você tiver curiosidade, tiver interesse, leia esse texto. De Êxodo capítulo 20 até Êxodo capítulo 31, Deus dá orientações a Moisés, de como deveria ser a nova vida na terra prometida. Aquele povo que era escravo, que agora se libertou, e que vai passar a ter uma nova vida. E uma das orientações que Deus deu para Moisés, está no capítulo 28, ele disse, olha, aquele homem que é separado, aquele homem que foi tomado dentre os outros, para servir a mim como um sacerdote, ele terá na cabeça uma mitra, um pano de linho enrolado na cabeça. Farás uma placa de ouro, e nessa placa de ouro vai escrever da mesma forma que se escreve um anel, um sinete. Naquela época, quando queria se validar um documento, validar uma autoridade, uma posição, se utilizava um anel, e este anel, ele era o símbolo, ele era o selo que mostrava autoridade. Obrigado, viu? Que mostrava autoridade. E Deus então disse para Moisés, Moisés, você vai escrever na placa da mesma forma que escreve no selo, e esse símbolo estará na testa do sacerdote. Você vai pegar um cordão de algodão, vai amarrar ele, um cordão azul, e ele vai ficar na frente da mitra. A imagem é mais ou menos essa daqui. O que Deus mandou fazer. Nós chamamos de mitra esse pano branco, a tradução em português. Mas no original do grego, lá de cima é a palavra, do hebraico, a palavra lá em cima, ela vem do hebraico, é mitznefet, ou seja, um turbante enrolado.
Essa mitra que Deus orientou Moisés a colocar na cabeça do sacerdote, então ela lembra que era algo que envolveria a cabeça. A cabeça lembra autoridade, a cabeça lembra consciência, a cabeça lembra destino. Então Deus estava dizendo para Moisés, na cabeça daquele que foi separado, do sacerdote, você vai colocar um tecido enrolado, para poder mostrar que sobre toda a cabeça, sobre toda a direção, sobre todo o propósito, sobre todo o caminho, eu estarei ali. E nessa testa estará um selo gravado, não com tinta que vai sumir, mas um selo entalhado que vai permanecer, escrito: santidade ao Senhor. É essa escritura que Deus mandou Moisés fazer na plaquinha de ouro que ficava na testa do sacerdote. Ali está o texto que deveria estar na palavra, na plaquinha: santidade ao Senhor. Eu coloquei lá em cima a palavra em hebraico, santidade ao Senhor. Essa de baixo aqui é a transliteração dela, Kadosh Ladonai. E em português, santidade ao Senhor. Eu destaquei aqui em amarelo, aquela letra ali, ela é uma preposição, que na transliteração dá esse lá aqui, e que no português, o tradutor usou a palavra ao. Por que eu estou falando isso aqui? Quando nós lemos essa frase, santidade ao Senhor, o que vem à sua mente? Algo que eu tenho que entregar a Deus. Algo que eu tenho que oferecer, algo que está com foco na ação humana, ou seja, é como se eu fosse dar santidade ao Senhor. Não está errado essa tradução, contudo, essa letra aqui em cima, o Lamed, no original, ele está mais relacionado a algo que pertence, a algo que é de alguém, não só para, mas de, não só santidade para o Senhor, mas santidade de Deus, santidade do Senhor. Então, a frase, o jeito que nós deveríamos ler e o sentido que foi colocado lá atrás é que a pessoa que carregava aquela placa na testa, ele era uma santidade do Senhor. Ele era alguém que foi separado pelo Senhor. E isso muda tudo. Porque aí o foco já não é mais na ação humana. Não é mais em que eu e você vamos entregar ao Senhor, mas o texto está dizendo que você e eu fomos escolhidos por Ele, e Ele disse: você é minha propriedade, você é meu, então nós somos santos porque Ele nos escolheu, passamos a ser propriedades do Senhor. Cada um de nós tem uma identidade. Se a gente perguntar aqui na igreja alguma coisa sobre finanças, a gente já tem um nome que pode falar. Se a gente quiser perguntar alguma coisa aqui de eletrônica, de som, iluminação, a gente tem uma referência. Se a gente quiser perguntar a alguém alguma coisa de churrasco, você vai encontrar alguém na igreja que tem uma referência. Isso é identidade. Você ser reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você pratica, por aquilo que você é. Deus estava dando para o sacerdote uma identidade falada: você é meu, você é separado para mim, você é minha propriedade. No ano passado, acho que foi em agosto ou setembro, o missionário Ronaldo esteve aqui, e numa das orações, ministrações que ele estava fazendo, veio uma palavra profética sobre nós, falando que Deus estava restaurando identidade. Quantas pessoas já perderam a sua identidade como cristão, a sua identidade como ser humano, a sua identidade como pai, como filho? Quantas pessoas já perderam isso?
Mas Deus estava dizendo para o sacerdote: você tem uma identidade, santidade ao Senhor, ou seja, é minha propriedade. Próximo versículo, 38. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Deus então estava dizendo que aquele homem que foi separado por Deus, aquela pessoa que havia sido, que Deus tinha escolhido para colocar a identidade de Deus nele, Deus agora está falando que esse homem ele iria trabalhar, ele iria servir. Quem esteve aqui no domingo passado, à noite, ouviu uma ministração que Deus falou muito comigo, imagino que tenha falado com você também, a respeito do servir. Isso surgiu fruto, né? Nós vimos pessoas se voluntariando para o servir. Deus então, depois que separou aquele homem, ele estava dando uma direção e um serviço para ele. Arão, ou sacerdote, e toda a linhagem de Arão, eles levariam a iniquidade das coisas santas. Eu já vou explicar esse texto, mas eu também quis trazer aqui a tradução da NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem bíblica, uma tradução que ela é bem atualizada, e ela diz assim, o mesmo texto: Arão deverá usar a placa na testa, para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem, e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro a oferecê-las a mim. Olha o papel do sacerdote, representava o povo diante de Deus. Eu não sei se é claro para você esse papel do sacerdote, qual que era a função do sacerdote lá, mas nesse texto aqui, nessa conversa que Deus teve com Moisés, ele deixou claro: o sacerdote vai representar o povo perante mim. Graças a Deus eu nunca precisei participar de audiência. Acho que a pastora vai poder falar muito melhor do que eu. Mas eu imagino que se eu tiver uma causa, eu não posso entrar direto no tribunal e conversar direto com o juiz. Eu preciso ter um advogado, porque eu não vou saber o que falar, eu não vou saber o argumento. Talvez eu vou chamar ele de Vossa Excelência, de Santíssimo. Nem o pronome correto eu vou saber direcionar para ele, para um juiz. Portanto, para que a minha causa, que possa até ser justa, eu posso até ter razão no que eu estou pleiteando, mas para que eu possa apresentar um juiz, eu preciso de alguém que me represente nele. É mais ou menos isso o papel do sacerdote. Eu trouxe uma imagem aqui, que ela vai, para ajudar a esclarecer esse papel do sacerdote. O homem que cometeu o pecado, aquela pessoa que errou, que ofendeu a Deus, ele vai trazer uma oferta. Essa oferta, Deus já tinha determinado como era: um animal que não deveria ter doença, que deveria ser macho, que deveria ser novo. Deus disse certinho como era a oferta. O homem, então, preparava aquela oferta santa. A palavra oferta no hebraico, no original, ela está relacionada à palavra de aproximação. Ou seja, uma oferta é algo que me aproxima de Deus. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Mas a oferta, aquilo que nós temos para oferecer e entregar ao Senhor, tem como objetivo de me aproximar dEle. E as ofertas que as pessoas levavam para o sacrifício, levavam para o sacerdote, tinha como objetivo aproximar a pessoa de Deus.
Esse homem, o pecador, ele não conseguia ir diretamente até Deus. Então ele trazia o seu melhor, trazia a sua oferta e entregava nas mãos do sacerdote. O sacerdote então pegava aquela oferta e ele apresentava ao Senhor. Como o sacerdote era uma pessoa separada, Deus recebia a oferta. E o homem, a pessoa, o pecador que entregou a oferta para o sacerdote, era abençoado ou era aproximado de Deus, se achegava até Deus. Quão importante é, meu amado, a oferta, e eu não estou falando só de dinheiro, o dar algo ao Senhor, em troca de uma aproximação dEle. Isso é maravilhoso que Deus permitiu que nós tivéssemos na nossa vida, a oportunidade de dar alguma coisa a Ele, para que nós pudéssemos estar próximos, para que nós pudéssemos estar juntos. Quero contar uma história aqui rapidamente, sobre os filhos de Belial. Na verdade, ali são os filhos de Eli. Belial não era uma pessoa. Belial, a palavra no original, ela significa alguém que não vale nada, alguém que não tem valor nenhum. Havia um homem, e ele foi juiz, mas ele também foi sacerdote. Ele se chamava Eli. Ele até que tentou andar certo nos caminhos do Senhor, porém os filhos dele não. E Eli foi responsabilizado por não conduzir os filhos dele no caminho do Senhor. Vamos ver o que os filhos deles faziam. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, isso aqui é um xingamento. Eles eram filhos de Belial, eles não valiam nada. E não conheciam ao Senhor. Meu amado, como pode um homem que foi separado por Deus, um homem que tinha na sua cabeça um manto branco e uma placa escrito santidade ao Senhor, ou seja, alguém que era identificado para que todos vissem, aquele homem pertence a Deus. Como pode um homem desse não fazer com que os filhos dele conhecessem ao Senhor? No domingo pela manhã, a pastora ministrou a palavra aqui, e ela citou uma estatística, que 80% dos encarcerados vieram de uma família de crente. Pelo menos uma pessoa lá dentro da família era crente. E que evangelho é esse que não transforma? Que evangelho é esse que não muda? Que evangelho é esse que não traz transformação para a vida das pessoas? Eli tinha os seus filhos como aqueles que não valiam nada. Meu amado, como seus filhos são conhecidos por aí? Qual é o nome que dão para os seus filhos? Para os meus filhos? Será que a gente está preocupado com isso, nós que somos pais? Quem ainda não é pai, que vai ter filho, como que serão conhecidos? Qual é o nome que eles vão dar para os filhos? Versículo 13. Além deles não conhecer Deus, eles não cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia o sacrifício do sacerdote, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, já vou falar disso, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão, ou a travessa, ou o caldeirão, ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Siló foi a primeira capital da adoração. Foi o primeiro lugar de adoração, onde quando o povo saiu do deserto e entrou na terra prometida, o tabernáculo foi estabelecido ali em Siló. E todo o povo de Israel ia até o tabernáculo para poder prestar
um culto e para trazer as suas ofertas. Naquele lugar, Siló, havia os filhos de Eli. E olha o que eles faziam. Aqui, a carne estava cozinhando, faz a gente entender que essa oferta que estava sendo feita ali, é uma oferta chamada de oferta pacífica, oferta de comunhão. Existiam alguns tipos de oferta ao Senhor, mas essa oferta em que se cozinhava o sacrifício, ela era muito específica, porque além do sacerdote, quem oferecia o sacrifício podia comer da carne. E essa oferta da paz, essa oferta da pacificação, ela ainda tinha mais um detalhe: Deus também participava daquela ceia. Era assim, chegava-se o animal, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça dele, transferia o pecado, a culpa para aquele animal, matava-se o animal em cima do altar, tirava-se as vísceras, jogava fora, e a carne era colocada numa panela para cozer. E esse cozido, ele seria separado. A gordura ia ser dada para o Senhor. Deus participava da oferta. A gordura ia ser queimada. O peito e a coxa direito do animal ia para o sacerdote. E o restante da oferta ia para o ofertante e para a família dele. Então essa oferta de paz, ela servia para trazer comunhão de uma família para com Deus. Ele trazia o animal, o sacerdote matava o animal, Deus ficava com a gordura, o sacerdote com o peito e com a coxa direita, e o restante da família comia o que sobrou do animal. E aí, todos eles se assentavam à mesa, em comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Deus, sacerdote e a família participavam do sacrifício. E o que nós lemos aqui? Que quando alguém trazia uma oferta, os filhos de Eli não esperavam o sacrifício, não esperavam a parte que era do Senhor, eles já metiam o garfo no caldeirão, a parte que tivesse vindo vinha, eles não se preocupavam em olhar só o peito e a coxa, mas enfiavam o garfo lá e a parte que vinha, eles comiam. Olha o versículo 15, mas antes mesmo de queimarem a gordura, e eu já vou voltar nessa parte, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente carne crua. O sacerdote, os filhos de Eli, representam hoje uma parte da nossa sociedade, uma parte da religião, uma parte das igrejas que nós vemos nos dias de hoje. Sacerdotes que estão comendo da oferta do outro, que não estão tendo nenhuma diligência, que não estão tendo nenhuma reverência, e eles estão pegando daquilo que é do Senhor. Antes mesmo da oferta chegar ao Senhor, eles estão buscando a parte deles. E o ofertante dizia: olha, deixa pelo menos eu queimar a parte de Deus, deixa pelo menos eu queimar a gordura. E o que os filhos de Eli falavam? Se você não entregar, nós vamos tomar à força. Agora eu vou falar de dinheiro. Todas as vezes que a gente fala de dinheiro aqui no altar, a gente fala: olha, se você for trazer o seu dízimo, a sua oferta, que seja com o coração alegre, que seja com o coração feliz, porque a Bíblia diz isso. De que adianta trazer dinheiro no altar e o coração estar longe, estar amargurado, estar brigado com o irmão?
Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que se eu tiver brigado com o meu irmão, Deus não aceita a minha oferta? Mas muitos dos que nós vemos nos dias de hoje não estão preocupados, estão como os filhos de Eli, não estão tendo reverência com aquilo que é o objeto de comunhão. Lembra que eu falei? A oferta é aquilo que nos aproxima do Senhor. E aquelas pessoas que que eram responsáveis por receber a oferta do povo e entregar a Deus, eles mesmos estavam comendo das ofertas, eles mesmos estavam destruindo o princípio que Deus havia dado. E pelo texto que a gente viu aqui, eles não gostavam de carne cozida não, eles gostavam de churrasco, porque eles falavam, deixa cru, porque o sacerdote vai assar, não cozinha. Versículo 16, se o homem lhe dissesse, deixa primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue agora, senão eu a tomarei à força. Quantas pessoas estão tomando à força? Eu não estou falando só de dinheiro, mas quantas pessoas estão tomando à força a esperança da igreja, a esperança daqueles que saem de casa, que vêm para esse templo, para os templos que nós temos no Brasil, no mundo. As pessoas vêm com a sua oferta, sedentas de comunhão com o Senhor, mas aqueles que levam na testa santidade ao Senhor, estão corrompendo, estão deturpando, estão atrapalhando o Evangelho. A pastora ministrou isso aqui no domingo, quem comigo não ajunta, espalha. Quantos estão espalhando? Nós não vamos falar disso aqui agora, mas houve uma revolta no povo por conta dessas ações. O povo falava, não, eu não vou levar mais sacrifício, eu não vou mais na igreja não. Sabe por quê? Porque ali só tem corrupto. Jesus disse, olha, que nós devemos cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que a gente faz. Às vezes alguém vai falar assim, não, ninguém tem nada a ver com minha vida não, ninguém paga minhas contas. Ô meu amado, tem uma conta que Jesus pagou que a gente não tem condição de pagar. Então sim, a minha vida, ela é da conta dos outros, porque eu sou aquele que leva na testa, você é aquele que leva na testa, separado do Senhor. Quando alguém olhar para nós, ele precisa olhar na nossa testa e ver ali escrito, separado ao Senhor. Como alguém vai olhar para mim e ver separado ao Senhor, se os meus usos e costumes estão como os do mundo? As mesmas atitudes dos filhos de Eli. Versículo 17, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Não trate com desprezo a oferta ao Senhor. A oferta é aquilo que nos aproxima dEle. A oferta é aquilo que nos leva mais próximo do Senhor. Os sacerdotes cometeram pecados, os sacerdotes não honraram com a placa que estava na testa dele, não honraram com a identidade que Deus havia dado a eles. Deus então manda Jesus, para que ele se tornasse o maior dentre os sacerdotes. Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz assim, mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita. Não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bode, sangue de bezerro para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Deixa eu dar uma pausa aqui, veja o que Jesus fez. Jesus não só foi aquele sacerdote que entrou e levou o sacrifício, mas ele mesmo foi o sacrifício entregue por nós. E por conta desse sacrifício que Cristo fez, hoje nós alcançamos a salvação eterna.
A oferta foi dada ao Senhor, e uma oferta perfeita, por um sacerdote perfeito, o grande sacerdote. Ele pegou a nossa culpa, Ele levou sobre si a nossa iniquidade. Lembra lá atrás o que nós lemos? Que o sacerdote deveria levar a iniquidade das coisas santas? Jesus levou sobre si as nossas iniquidades e apresentou ao Pai a oferta pura, a oferta santa, e por isso Deus aceitou a Ele, e glórias a Ele, nós também fomos aceitos por Deus. Versículo 13 diz: o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. O costume era esse. As ações lá do passado, as ações da lei, elas purificavam exteriormente a uma pessoa. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, por meio do Espírito eterno. Ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Aquilo que os sacerdotes do passado não conseguiram cumprir, Cristo, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, então ele cumpre. Na testa dele estava escrito: santidade ao Senhor, separado para o Senhor, identidade de Deus, identidade do céu, pertencente aos céus. E quando Cristo veio, esse sacerdócio, ele veio até nós. 1 Pedro, capítulo 2, 5 diz: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Mas vocês são raça eleita, sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Cristo, então, Ele nos torna sacerdócio real. Nas nossas testas, então, através de Cristo, tem de todo tamanho brilhante, para que todos vejam e saibam, e contemplem, que a mão do Senhor fez isso, e olhem para nós e falem: ali vai uma identidade do Senhor, ali vai alguém que pertence, lembra a preposição lamed? Ali vai alguém que pertence ao Senhor, que pertence a Deus. Santos do Senhor, é isso que nós nos tornamos após o sumo sacerdote, o grande sacerdote. E eu já vou encerrar com 5 versículos, que está em Apocalipse capítulo 22. Não sei se você sabe, Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. Lá no começo Deus tinha um propósito. Esse propósito, ele não se perdeu, mas ele teve um atraso e ele precisou ser modificado no meio do caminho. Mas lá no final, quando isso tudo passar, quando houver novos céus e nova terra, quando estivermos diante dele, e que já não vamos mais preocupar com o horário de voltar para casa, já não vamos mais preocupar com a escuridão ou com a claridade, naquele dia, o Senhor nos chamará assim. Apocalipse capítulo 22, 1. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, ou seja, nunca mais ninguém precisará levar uma oferta até o sacerdote, por conta da culpa, por conta da iniquidade, porque ali já não haverá mais maldição. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome para sempre. Já não vai ser mais uma plaquinha de ouro que vai estar nas nossas testas, mas naquele dia o nome do Senhor estará aqui, e nós seremos chamados de identidade do Senhor, de separados por Ele, de pertencentes ao Senhor. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas, somos identidades dEle, a mesma plaquinha, o mesmo nome que Deus mandou lá atrás, lá em Êxodo, muitos anos atrás, o homem colocar na testa, escrito, feito de fundição do ouro, feito de entalhamento. Agora Deus, Ele mesmo, o próprio Deus, colocará nas nossas testas o nome dEle, e nós seremos chamados dEle. E o último texto: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Nós fomos chamados para o sacerdócio. Não se perdeu aquela placa de ouro, não se perdeu aquilo que Deus fez e pensou, planejou para nós lá no passado. Ainda está presente, ainda está disponível, e o futuro nos reserva isso. Nós não seremos mais chamados de Júnior, de Paulo, de João. O nosso nome será o nome do Senhor. Nas nossas testas nos conhecerão como aqueles que são santos, aqueles que são santidade. Em janeiro, nós tínhamos aqui o tema consagração ao Senhor, consagração. E eu tinha ministrado uma palavra e eu falei: olha, você não é um pecador que luta para ser santo, mas você é um santo que luta contra o pecado. É por conta disso, meu amado, porque nós temos uma identidade do Senhor. Nós temos uma identidade, nós temos um nome. Nós somos santos, nós somos separados por Ele, nós somos escolhidos para Ele. Nós somos propriedades exclusivas dEle. É por isso que você e eu e nós devemos buscar muito mais do que temos buscado hoje. Eu falo, me incluo, e todos nós, buscar esse Deus que nos chama dEle, que nos chama de santo.